Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman, capítulo 15. É assim que a democracia parece ser. Era um cenário improvável para a Revolução. Um município do oeste da Venezuela, com uma população de menos de 200 mil habitantes, e uma pequena elite no poder havia centenas de anos. No entanto, foi aqui em Torres que cidadãos comuns encontraram resposta para algumas das questões mais urgentes do nosso tempo. Como restaurar a confiança nos políticos? Como deter a maré de cinismo na sociedade? E como salvar nossa democracia? As democracias do mundo todo estão assoladas por ao menos 7 pragas: erosão dos partidos, cidadãos que não confiam uns nos outros, minorias excluídas, eleitores desinteressados, políticos corrompidos, ricos se evadindo do pagamento de impostos e a percepção cada vez maior de que nossa democracia moderna se sustenta na desigualdade. Torres encontrou um remédio para todos esses problemas, aplicada e comprovada por 20 anos. A solução da cidade é estonteantemente simples, vem sendo adotada no mundo inteiro, porém quase nunca é noticiada. Talvez porque, como Buurtzorg e a Ágora, é uma iniciativa realista baseada numa visão diferente da natureza humana. Uma visão que não considera as pessoas complacentes nem as reduz a eleitores raivosos, que questiona: e se houver um cidadão construtivo e consciente dentro de cada um de nós? Em outras palavras, e se uma verdadeira democracia for possível? A história de Torres começou em 31 de outubro de 2004, dia da eleição. 2 candidatos concorriam à prefeitura do município venezuelano. Javier Oropesa, rico proprietário de terras apoiado pela mídia comercial, e Walter Cativelli, indicado pelo poderoso partido do presidente Hugo Chávez. Não era uma grande escolha, fosse Oropesa, fosse Cativelli, e o establishment corrupto continuaria comandando o espetáculo. Nada indicava que Torres estava prestes a reinventar o futuro da democracia. Na verdade, havia outro candidato, ainda que mal valesse a pena ser mencionado. Júlio Chávez, sem parentesco, era um agitador marginal cujos correligionários consistiam em um punhado de estudantes, cooperativas e sindicatos ativistas. Sua plataforma, que poderia ser resumida numa só frase, era risível. Se fosse eleito prefeito, Júlio entregaria o poder aos cidadãos de Torres. Seus oponentes não se deram nem o trabalho de levá-lo a sério. Ninguém achava que ele tinha chance. No entanto, às vezes as maiores revoluções começam onde menos se espera. Naquele domingo de outubro, com 35,6% dos votos naquela disputa entre 3 candidatos, Júlio Chávez foi eleito prefeito de Torres por uma pequena margem de votos. E ele manteve sua palavra. A revolução local começou com centenas de reuniões. Todos eram bem-vindos, não só para discutir questões, mas para tomar decisões efetivas. 100% do orçamento destinado a investimentos municipais, cerca de 7 milhões de dólares, seriam geridos pelos cidadãos. E era chegada a hora de uma verdadeira democracia, anunciou o novo prefeito. Hora de reuniões em salões abafados, café requentado, lâmpadas fluorescentes e atas intermináveis. Hora de um governo não de servidores públicos e políticos de carreira, mas de cidadãos, os cidadãos de Torres. A velha elite viu com horror seu sistema corrupto ser dissolvido. Eles disseram que isso era uma anarquia, relembrou Júlio. Todos se dirigiam ao prefeito pelo primeiro nome. Em entrevista a um sociólogo americano, eles disseram que eu era louco de entregar meu poder. O governador do estado de Lara, do qual Torres fazia parte, ficou furioso com o fato de Oropesa, seu fantoche, ter sido vencido por aquele arrivista. Decidiu cortar os investimentos do município e nomear um novo conselho. No entanto, não levou em conta a força do apoio ao prefeito recém-eleito. Centenas de moradores marcharam até a prefeitura, recusando-se a voltar para casa enquanto seu orçamento não fosse aprovado. No fim, o povo venceu. 10 anos depois da eleição de Júlio Chávez, Torres avançou o equivalente a décadas. A corrupção e o clientelismo despencaram. Segundo o estudo da Universidade da Califórnia,
e a população passou a participar da política como nunca antes. Casas e escolas foram construídas, estradas foram abertas e antigos bairros foram renovados. Até hoje, Torres tem um dos orçamentos mais participativos do mundo. Cerca de 15 mil habitantes coordenam os subsídios e a cada início de ano são realizadas assembleias em 560 localidades em todo o município. Todos podem apresentar propostas e eleger representantes. Juntos, os habitantes de Torres decidem como alocar os milhões que pagam de imposto. Antigamente, funcionários do governo ficavam em seus escritórios com ar-condicionado o dia inteiro e tomavam as decisões por lá, declarou um dos moradores. Eles nunca pisavam nas comunidades. Então, quem você acha que pode decidir melhor sobre aquilo que precisamos? Um funcionário em seu gabinete que nem conhece a comunidade? Ou alguém da própria comunidade? Você pode questionar. Bela história, mas uma andorinha não faz o verão de uma democracia. Um município se aventurou por um caminho alternativo, mas por que isso seria uma revolução? A questão é que o que aconteceu em Torres é somente um exemplo entre muitos. O exemplo maior começou anos antes, quando uma cidade do Brasil tomou a iniciativa de confiar um quarto de seu orçamento à população. A cidade era Porto Alegre e o ano era 1989. Passada uma década, a ideia já tinha sido copiada por mais de 100 cidades em todo o Brasil e depois começou a se dissipar pelo mundo. De Nova York a Sevilha, de Hamburgo a Cidade do México, todas implantaram alguma forma de orçamento participativo. Estamos falando de um dos maiores movimentos do século XXI, ainda que o mais provável seja que você nunca tenha ouvido falar disso, simplesmente por não ter apelo midiático. Políticos e cidadãos não têm um apelo de estrelas de reality shows, nem dinheiro para pagar por relações públicas e campanhas publicitárias. Não elaboraram frases de efeito para mobilizar vistosos debates e não estão nem aí para índices de audiência diários. O que políticos e cidadãos fazem é se engajar em um diálogo tranquilo e deliberativo. Pode parecer tedioso, mas é mágico. Pode ser exatamente o remédio para as 7 pragas que afligem nossas velhas democracias. Número 1. Do cinismo ao engajamento. Na maioria dos países, existe uma divisão profunda entre o povo e o establishment político. Com engravatados de Washington, de Beijing, de Bruxelas, tomando a maior parte das decisões, é de admirar que a média da população não se sinta ouvida nem representada. Em Torres e em Porto Alegre, quase todos conhecem algum político pessoalmente. Como cerca de 20% da população participa do orçamento da cidade, há menos reclamações sobre o que os políticos estão fazendo de errado. Não está satisfeito com a maneira como estão as coisas? Ajude a consertá-las. Não são os engravatados que vêm aqui nos dizer o que fazer. Somos nós, afirmou um dos participantes de Porto Alegre. Eu sou uma pessoa humilde e estou participando disso desde o começo. O orçamento tem a participação das pessoas, mesmo as mais pobres. Ao mesmo tempo, a confiança no Conselho Municipal aumentou em Porto Alegre, e um cientista político de Yale descobriu que prefeitos estão entre os que mais ganham, pois prefeitos que empoderam seus cidadãos têm mais chance de se reeleger. Número 2. De polarização à confiança. Quando Porto Alegre lançou seu experimento de orçamento participativo, a cidade não era exatamente um exemplo de confiabilidade. Na verdade, há poucos países onde as pessoas confiam menos umas nas outras que no Brasil. Por isso, a maioria dos especialistas considerou que a probabilidade de a cidade dar um salto democrático era quase nula. Primeiro, as pessoas precisavam se juntar, formar associações, combater a discriminação e assim por diante. E isso prepararia o terreno para a democracia fincar raízes. Porto Alegre inverteu essa equação. Só depois que a administração lançou o orçamento participativo foi que a confiança começou a aumentar. Grupos comunitários se multiplicaram de 180 em 1986 para 600 no ano 2000. Logo, cidadãos engajados estavam se dirigindo uns aos outros como companheiros, como irmãos e conterrâneos. Os moradores de Porto Alegre se comportaram da mesma forma que as galinhas confinadas do fundador da Ágora, Jeff Druman.
Quando libertados de seus galinheiros, ficaram imóveis. No entanto, logo começaram a se mexer. A coisa mais importante é que cada vez vem mais gente, disse um deles. O que vem pela primeira vez são bem recebidos. Temos a responsabilidade de não os abandonar. Essa é a coisa mais importante. Número 3, da exclusão à inclusão. Debates políticos podem ser tão complexos que as pessoas têm dificuldades para acompanhá-los. E numa democracia de diplomas, quem tem pouco dinheiro e pouca educação tende a ser deixado de lado. Nas democracias, muitos cidadãos têm, na melhor das hipóteses, permissão para escolher entre aristocratas. Nas centenas de experimentos de orçamentos participativos, porém, os grupos tradicionalmente marginalizados são os mais bem representados. Desde a implantação na cidade de Nova York, em 2011, as reuniões têm atraído, em especial, latinos e afro-americanos. Em Porto Alegre, 30% dos participantes pertencem aos 20% mais pobres da população. Na primeira vez, eu estava inseguro, admitiu um dos participantes de Porto Alegre, porque tinha gente ali com diplomas universitários e nós não temos. Mas, com o tempo, começamos a aprender. Diferente do velho sistema político, a nova democracia não se restringe a brancos bem de vida. Ao contrário, as minorias e os segmentos mais pobres e menos educados da sociedade são mais bem representados. 4. Do paternalismo à cidadania. De maneira geral, os eleitores tendem a ter uma visão bastante ofuscada dos políticos e vice-versa. No entanto, a democracia, como praticada em Torres e em Porto Alegre, é um campo de treinamento para a cidadania. Se tiver voz na forma como as coisas são administradas, o povo passa a ter uma visão mais nuançada da política, mais favorável, até mais inteligente. Um dos jornalistas que cobriram o orçamento participativo em Vallejo, na Califórnia, expressou surpresa com o nível de comprometimento das pessoas. Aqui há gente de diferentes idades e grupos étnicos que poderiam estar em casa assistindo ao futebol, mas estavam lá, falando sobre regulamentos e procedimentos eleitorais e ainda por cima de uma forma apaixonada. Por diversas vezes, pesquisadores já mencionaram que quase todo mundo tem algo valioso com que contribuir quando é levado a sério, mesmo sem ter uma boa formação educacional. Número 5. Da corrupção à transparência. Antes da implantação do orçamento participativo em Porto Alegre, cidadãos que quisessem falar com um político precisavam esperar horas na porta do seu gabinete. E ajudava muito ter um maço de notas para passar por baixo da mesa. Segundo um sociólogo brasileiro, que passou anos fazendo pesquisas em Porto Alegre, o processo participativo solapou a velha cultura da propina. As pessoas passaram a ser mais bem informadas sobre finanças cívicas e isso tornou mais difícil para os políticos aceitarem subornos e oferecer empregos como recompensa. Vemos o orçamento participativo como uma ferramenta organizacional, disse o morador de Chicago. Vai ajudar os integrantes a aprenderem mais sobre o orçamento da cidade e nós poderemos pressionar os vereadores a respeito de outras coisas que eles controlam. Em outras palavras, o orçamento participativo funciona como uma ponte entre os políticos e o povo. Número 6. Do interesse próprio à solidariedade. Quantas pilhas de livros foram escritos nos últimos anos sobre a fragmentação da sociedade? Queremos um sistema de saúde melhor, mais educação, menos pobreza, mas também devemos estar dispostos a intervir. Por mais inacreditável que pareça, estudos demonstram que o orçamento participativo, de fato, torna as pessoas mais dispostas a pagar impostos. Em Porto Alegre, cidadãos chegaram a pedir aumento de impostos, algo que cientistas políticos sempre consideraram impensável. Eu nunca entendi que os impostos bancavam tanta coisa, declarou um dos participantes em Leicester East, no Reino Unido. Foi muito bom saber os serviços abrangidos.
Isso redefine os impostos como contribuição que se paga enquanto cidadão. Muitos dos envolvidos no orçamento participativo dizem que a experiência os fez se sentir, pela primeira vez, verdadeiros cidadãos. Depois de um ano, como explicou o porto-alegrense, você aprende a enxergar além da própria comunidade. É preciso ver a cidade como um todo. Número 7, da desigualdade à dignidade. Antes de Porto Alegre embarcar nessa aventura democrática, a cidade estava mergulhada numa grave crise financeira, onde 1/3 da população morava em favelas. No entanto, as coisas começaram a mudar rapidamente, muito mais que em cidades que não adotavam o orçamento participativo. O acesso à água encanada aumentou de 75% em 89 para 95% em 96. E o sistema de esgoto da cidade passou a abarcar dos meros 48% para 95% da população. O número de crianças matriculadas em escolas triplicou, o número de estradas aumentou em 5 vezes e a evasão do imposto despencou. Graças aos orçamentos, os cidadãos com menos dinheiro público foi aplicado em projetos de prestígio, como grandes construções. O Banco Mundial constatou que investiu-se mais em infraestrutura, em educação e saúde pública, principalmente nas comunidades mais pobres. Em 2014, uma equipe de pesquisadores americanos publicou o primeiro estudo em grande escala do impacto social e econômico do orçamento participativo no Brasil. A conclusão foi nítida. Descobrimos que programas de orçamento participativo, são fortemente associados a aumento nos gastos com saúde, no crescimento das organizações civis e da redução das taxas de mortalidade infantil. Essas relações reforçaram radicalmente que programas de orçamento participativo continuem operando no longo prazo. Em meados dos anos 90, o Channel 4 da Inglaterra lançou um novo programa de TV chamado The People's Parliament, o Parlamento do Povo. O programa convidava aleatoriamente centenas de ingleses das mais diversas origens para discutir temas controversos como drogas, venda de armas e criminalidade infantil e juvenil. No fim de cada episódio, devia-se chegar a um acordo. Segundo publicou a revista The Economist, muitos espectadores do The People's Parliament consideravam os debates de mais alta qualidade que os da Casa dos Comuns. Os participantes do programa, ao contrário dos da Casa, parecem ouvir o que os seus interlocutores dizem. E o que o Channel 4 fez? Cancelou o programa. Os produtores acharam que os debates eram tranquilos demais, muito reflexivos, muito razoáveis, dando preferência ao tipo de entretenimento de confronto, que chamamos de política. No entanto, a democracia participativa não é um experimento televisivo, é um método sólido de enfrentar as pragas da velha democracia. Assim como qualquer outra, essa forma de democracia tem desvantagens. O foco em investimentos anuais pode prejudicar uma visão de longo prazo na cidade. Mais importante, os processos participativos podem sofrer cortes. O orçamento de Porto Alegre ele se viu reduzido em 2004, quando uma coalizão conservadora ascendeu ao poder. E agora não está claro se essa tradição vai sobreviver à cidade onde tudo começou. Às vezes, o orçamento participativo é usado como uma cobertura, uma falsa concessão de elites que nos bastidores continuam comandando o espetáculo. Nesses casos, as assembleias de cidadãos só servem para chancelar decisões já tomadas. É natural que isso engendre o cinismo, mas não legitima negar uma voz direta aos cidadãos. Se os cidadãos forem tratados como buchas de urnas, eles se comportarão como buchas de urnas, escreve o historiador David Van Heybroek. Se forem tratados como adultos, eles se comportarão como adultos. Foi na 4ª série que o professor Arnold nos ensinou sobre comunismo. De cada um, de acordo com a sua capacidade, a cada um, de acordo com as suas necessidades. Ou como li, anos depois,
no Oxford English Dictionary, uma teoria ou um sistema de organização social em que todas as propriedades pertencem à comunidade e a cada pessoa contribui e recebe de acordo com a sua capacidade e sua necessidade. Quando eu era criança, parecia uma grande ideia. Por que não dividir tudo? Nos anos seguintes, porém, assim como a muitos garotos, eu cheguei a uma conclusão delusória. Dividir tudo igualmente pode ser uma boa ideia, mas na prática resulta em caos, pobreza ou pior, em banho de sangue. Basta pensar na Rússia sob Lenin e Stalin, na China de Mao, no Camboja de Pol Pot. Hoje o comunismo está no topo da lista das ideologias controversas. O que dizem é que o comunismo não pode funcionar. Por quê? Por se basear numa falsa concepção da natureza humana. Sem a propriedade privada, nós perdemos toda a motivação e logo nos tornamos parasitas apáticos, ou assim dizem as histórias. Ainda adolescente, me parecia estranho que a causa do fracasso do comunismo se baseasse apenas na evidência de regimes sanguinários em países em que os cidadãos comuns não podiam se expressar. Regimes apoiados por estados policiais todo-poderosos e elites corruptas. O que eu não percebia na época era que o comunismo, ao menos segundo a definição oficial, foi um sistema bem-sucedido por centenas de anos, mas com poucas semelhanças com a da União Soviética. Na verdade, nós o praticamos todos os dias. Mesmo após décadas de privatizações, grandes fatias da economia ainda operam de acordo com o modelo comunista. É algo normal, tão óbvio que a gente nem nota. Um exemplo simples. Você está sentado à mesa de jantar e não alcança o sal. Então diz: por favor, me passe o sal. Ao que, sem mais, alguém passa o sal, de graça. Os humanos são loucos por esse tipo de comunismo cotidiano, como denominam os antropólogos, ao compartilhamento de parques e praças, músicas e histórias, praias e até camas. Talvez o melhor exemplo dessa liberalidade sejam as casas de família. Bilhões de residências no mundo inteiro se organizam segundo princípios comunistas. Os pais dividem seus pertences com seus filhos e contribuem quanto podem. É daí que se origina a palavra economia, que deriva do grego oikonomia, que significa administração de uma casa. Também no local de trabalho constantemente mostramos sutilezas comunistas. Enquanto escrevo esse livro, por exemplo, eu me beneficio do olhar crítico de dezenas de colegas que não me cobram um tostão do seu tempo. Os negócios são também grandes admiradores do comunismo interno, simplesmente por ser tão eficaz. E quanto aos estranhos? Afinal, não dividimos tudo com todo mundo. Ao mesmo tempo, quantas vezes você cobrou por dar uma informação a alguém na rua? Ou manteve a porta aberta para alguém passar? Ou abriu um guarda-chuva para um estranho? Essas não são relações do tipo tomar lá da cá. Agimos assim por ser a coisa mais decente a fazer e por acreditar que outros fariam o mesmo por nós. A vida é cheia desse tipo de comunismo. A palavra comunismo vem do latim communis, que significa comunal. É possível ver o comunismo como a base sobre a qual tudo é construído. Mercados, estados, burocracia. Isso pode ajudar a explicar a explosão de cooperação e altruísmo que acontece no rescaldo de grandes desastres naturais, como os de Nova Orleans em 2005. Quando acontece uma catástrofe, voltamos às nossas raízes. Claro que nem sempre podemos aplicar o ideal comunista de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades, assim como não podemos atribuir valor monetário a tudo. No entanto, numa visão mais ampla, podemos perceber que no dia a dia dividimos mais uns com os outros que guardamos para nós mesmos. Essa base comunal é um dos esteios vitais do capitalismo. Pensem em quantas pessoas, quantas empresas são totalmente dependentes dos seus clientes. O Facebook valeria bem menos não fossem as fotos e os vídeos
que milhões de usuários compartilham de graça. E a Airbnb não sobreviveria sem as inúmeras resenhas que os viajantes postam sem cobrar nada. Então, por que somos tão cegos quanto ao comunismo diário? Talvez seja porque as coisas que compartilhamos não parecem tão notáveis. Nós as consideramos tácitas. Ninguém precisa imprimir folhetos explicando que é agradável fazer um passeio pelo Central Park. O ar puro não precisa de anúncios do serviço público ensinando a inalá-lo. Tampouco você pensa nesse ar, ou na praia onde relaxa, ou nos contos de fadas que narra, como se pertencesse a alguém. Só quando alguém resolve alugar o ar, se apropriar da praia ou exigir direitos autorais por contos de fadas, percebemos. Espere um pouco. Isso não pertencia a todos nós? As coisas que compartilhamos são chamadas bens comuns. Podemos incluir quase tudo, de um jardim comunitário a um site, de um idioma a um lago, desde que sejam compartilhadas e administradas democraticamente por uma comunidade. Alguns bem comuns fazem parte da natureza, como a água potável. Outros são invenções humanas, como a Wikipedia. Por milênios, os bens comuns constituíram quase tudo no planeta. Nossos ancestrais nômades mal tinham noção de propriedade privada e certamente não sabiam o que era um Estado. Caçadores-coletores viam a natureza como um lugar dadivoso, que atendia às necessidades de todos, e nunca ocorreu a ninguém patentear uma invenção ou uma melodia. Como vimos no capítulo 3, o Homo sapiens deve seu sucesso a ser um grande plagiador. Só nos últimos 10.000 anos, fatias cada vez maiores de bens comuns foram engolidas pelo mercado e pelo Estado. Começou com os primeiros chefetes e reis, que reivindicaram terras que até então eram de uso coletivo. Hoje, são principalmente as multinacionais que se apropriam de tudo, das fontes de água, medicamentos que salvam vidas, de novos conhecimentos científicos, a canções que todos nós entoamos. Como o sucesso do século XIX, Happy Birthday, do qual até 2015 o Warner Music Group detinha os direitos autorais, arrecadando milhões em royalties. Ou considere o surgimento da indústria publicitária, que espalhou outdoors de mau gosto por todas as cidades do mundo. Se alguém pichar sua casa, consideramos isso vandalismo, mas a publicidade tem permissão para desfigurar o espaço público, e os economistas chamam isso de desenvolvimento. O conceito de bens comuns ganhou notoriedade com um artigo publicado pela revista Science pelo biólogo americano Garrett Hardin, em 1968. Época revolucionária, milhões de manifestantes no mundo inteiro tomaram as ruas protestando. Seja realista, exige o impossível. Mas eu não sou conservador, Garrett Hardin. No artigo de 6 páginas, ele acabou com o idealismo dos hippies. O título? The Tragedy of the Commons, a tragédia dos bens comuns. Imagine um pasto aberto para todos, escreveu Hardin. É de esperar que todos os vaqueiros tentem manter a maior quantidade de gado possível no lugar comum. No entanto, o que tem sentido em nível individual resulta num desastre coletivo. O que tem sentido em nível individual resulta numa tragédia em sentido grego, como um evento lamentável, porém inevitável. A liberdade dos bens comuns causa a ruína de todos, afirmou. E ele não tinha medo de chegar a conclusões cruéis. A pergunta se países deveriam mandar alimentos para a Etiópia, a sua resposta foi: nem pensar. Mais comida quer dizer mais filhos, o que resultaria em mais fome. Assim como os pessimistas da Ilha de Páscoa, ele via a superpopulação como uma tragédia final e restrições ao direito de reproduzir como a solução. Mas não para ele. Ele mesmo tinha 5 filhos.
É difícil exagerar o impacto causado pelo artigo de Harding, que ele se tornou mais reproduzido em publicações científicas, lido por milhões de pessoas em todo o mundo. Todos os estudantes deveriam ser obrigados a ler o artigo, declarou um biólogo americano nos anos 80. Se eu tivesse como fazer isso, eu recomendaria a todos os seres humanos. Em última análise, The Tragedy of the Commons foi um dos mais poderosos estímulos para o crescimento do mercado e do Estado. Como a propriedade comum estava tragicamente fadada ao fracasso, precisávamos da mão visível do Estado para fazer seu trabalho salutar ou da mão invisível do mercado para nos salvar. Parecia que esses dois sabores, Kremlin e Wall Street, eram as únicas opções depois da queda do Muro de Berlim, em 1980. Só restou uma. O capitalismo venceu e nós nos tornamos o Homo econômicos. Termino aqui na página 297. Tchau, tchau.